Meu nome é Lucas. Vamos dar continuidade ao curso de Mecânica dos Solos. Vamos falar na aula de hoje sobre índices físicos. Relembrando a aula passada, o solo para o engenheiro significa uma porção de fragmentos minerais não cimentados e mal ajustados, de variados tamanhos, forma e composição, com uma porcentagem apreciável de vazios que se interconectam. Mas e a estrutura do solo? Geralmente ele é composto por ar, água e grão. No caso geral, gás, líquido e sólido. Para um caso, por exemplo, de um posto de gasolina, a fase líquido não é composto só por água, porque pode ocorrer algum vazamento de gasolina, por exemplo, onde a fase líquido vai ser água mais gasolina. Mas, geralmente, o solo é composto por ar, água e grão. Cada fase do solo possui um volume e um peso. Ou seja, nós temos o volume total, o volume de sólidos, o volume de vazios, o volume de ar e o volume da água. O peso total, o peso dos sólidos, o peso da água e o peso do ar. O peso do ar nós desconsideramos nos nossos cálculos. A partir da interação entre essas grandezas, é possível definir quantidades que são a base para toda a geotecnia clássica. Mas antes de estudar essa relação, uma quantidade mais básica é o tamanho dos grãos. E para estudar esse tamanho, nós temos que fazer análise granulométrica, onde ela pode ser feita de duas formas, para solos mais grossos e para solos mais finos. Para solos mais grossos, ou seja, areia, pedregulho, pedra e matacão, é feita pela fase do peneiramento. O peneiramento é feito colocando o solo em um conjunto de peneiras, como esse, e agitando através desse agitador mecânico, fazendo com que o solo passe por essas peneiras e fique retido em cada uma delas. A outra fase é a sedimentação. A sedimentação é para os solos mais finos. Como que ela é feita? Eu vou pedir para que vocês façam um trabalho e me entreguem. É um trabalho de 3 páginas a 4. O que eu quero nesse trabalho? Como que é feito o ensaio? Quando eu uso defloculante? Quando que eu não uso o defloculante? E como fazer a análise dos resultados desse ensaio. Partindo para a interação entre as grandezas de volume e peso, vamos começar pela saturação. A saturação é a relação entre o volume de água e o volume de vazios, ou seja, o quanto do volume de vazios está preenchido de água. Se for 0, o meu solo está seco. Se for 100%, o meu solo está saturado. A umidade ela é muito parecida, só que em termos de peso, relacionando o peso da água e o peso dos sólidos. Como que eu meço a umidade? Eu peso o solo úmido, levo para a estufa, deixo a água evaporar e peso o solo seco. Pela diferença entre os dois, eu tenho o peso da água e o peso do solo seco, como a gente desconsidera o peso do ar, é o peso dos sólidos. Então, dividindo um pelo outro, nós temos a umidade. A umidade geralmente fica entre 10% e 40%, podendo chegar a valores muito baixos, no caso de desertos, ou muito altos, como 150% no caso de solos marinhos. A teoria dos estados críticos, que é uma teoria mais avançada, prevê que para um solo homogêneo e saturado, a umidade decresce com a profundidade, como mostra a figura à direita. Nota que nessa figura à direita existem umidades muito maiores do que 150%, podendo chegar na ordem de 1000%, o que mostra uma grande variabilidade em solos que o Baroni estudou em 2016.
Uma outra quantidade é o índice de vazios, que relaciona o volume de vazios pelo volume de partículas sólidas. Essa é uma quantidade essencial para calcular os deslocamentos do solo, o recalque, que é uma das causas de patologia em obras. Costuma se situar entre 0,5 e 1,5. No caso de argilas orgânicas, podem chegar a índice de vazios maiores do que 3. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por exemplo, encontra-se argilas saturadas com índice de vazios maior do que 10. Ou seja, o volume de vazios, dado pelo volume de água, porque nesse caso o solo está saturado, é 10 vezes maior do que o volume de sólidos. Porém, se eu considerar uma areia com grãos perfeitamente esféricos, o índice de vazios está entre 0,35 e 0,91. Uma quantidade similar ao índice de vazios é a porosidade. Ela situa entre 0 e 100%. Ela não pode ser maior do que 100%, mas geralmente os valores estão entre 30% e 70%. Porém, se eu considerar areias com grão perfeitamente esférico, a porosidade está entre 25% e 48%. O peso específico dos sólidos, que é o γS, que é o peso do sólido dividido pelo volume do sólido, é uma quantidade muito difícil de calcular. Uma quantidade mais simples é o GS, que é a densidade real dos grãos. Essa densidade real de grãos é o peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico da água. Nota que essa não é uma quantidade que varia muito. À direita, nós temos uma tabela que possui a densidade real dos grãos para vários tipos de solo. E nota que não há uma grande variabilidade. Nós temos solos brasileiros, solos de origem vulcânica e solos que nem são desse mundo. E nota que não há uma grande variação. Um outro peso específico é o peso específico natural, que é o peso total do solo dividido pelo volume total, na umidade natural. Isso é muito importante. O peso específico natural é na umidade natural. Porque nós temos o peso específico saturado, que é o peso total do solo saturado, dividido pelo volume total. O peso específico saturado, ele pode ser o peso específico natural, quando o solo é naturalmente saturado. Nota-se que o peso específico saturado é sempre maior ou igual ao peso específico natural. Nota-se que ainda temos o peso específico submerso, que é o peso específico saturado descontado do peso específico da água. Então, é o peso específico saturado subtraído de 10, em ordem de grandeza. O peso específico seco, que é o γD, ele é o peso específico dos sólidos dividido pelo volume total. Ele é usado especialmente em controle de obras que envolvem compactação. Nós vamos estudar isso especificamente na aula de compactação. E todos esses índices se relacionam através de equações. Essas são as principais equações que relacionam esses índices, onde, a partir da determinação de um deles, pode-se encontrar outro, ou seja, do índice de vazios você pode encontrar a porosidade, do γS, do índice de vazios, você pode encontrar o γD, do γNAT e a umidade encontra-se o γD e assim por diante. Essas relações são muito importantes, pois nota-se essa relação, onde γS dividido por γW é o GS, e a saturação pode valer 1, vai valer 1 para solos saturados. Então a gente tem uma relação que a partir da umidade a gente consegue encontrar o índice de vazios. Essa é uma relação fundamental e que é usado em várias obras.
onde a partir de uma simples determinação de umidade eu posso encontrar uma variável tão complexa como o índice de vazios. E por hoje é só. Vamos nos encontrar na próxima aula.